Bom dia, estamos aqui com os facilitadores do 5º Seminário de Juventude, onde o tema é Justiça Divina versus Justiça Humana. Aqui é o Eduardo Bonfim, soteropolitano, da Bahia, nos ajudando, e o Paulo Henrique Borges. E a gente vai conversar um pouco sobre como está sendo esse seminário. Eduardo Bonfim, ele participa da FEB, da Federação Espírita do Estado da Bahia, é diretor de arrecadação de lá, ele é trabalhador do Coleção Jovem, ele é secretário do Departamento de Infância e Juventude da Casa Oração do Bezerra de Menezes. E hoje contamos com a presença dele como facilitador aqui no 5º Seminário de Juventude. Qual foi a sua motivação de vir a Fortaleza? Olá, amigos, companheiros de trabalho espírita, votos de muita paz a todos. A motivação de ter vindo para cá, primeiramente, é para desenvolver essa atividade nessa casa, a qual eu tenho um carinho muito especial, que foi um dos primeiros centros espíritas que eu conheci aqui em Fortaleza, por conta da amizade que eu tenho com diversos trabalhadores aqui do setor de juventude da casa. Então isso me motivou muito, e o trabalho com juventude me motiva muito. Eu fico muito feliz em desenvolver essas atividades e tudo que envolve as atividades com juventude, porque eu vejo nesse momento o trabalho da juventude, o trabalho com jovens, como uma nova propulsora de crescimento da própria doutrina espírita e da própria humanidade. E Paulinho, como está sendo ser facilitador aqui na casa? Boa tarde a todos. É um prazer, mas pelo tempo que eu já tenho de trabalho, de evangelização, aqui no Centro Espírita Francisco de Assis, 7 anos, é o primeiro ano que eu sou facilitador do seminário, e para mim está sendo muito importante, porque eu acho, apesar das dificuldades que a gente passou e enfrentou, para a gente estar chegando e fazendo esse seminário hoje, para mim é um momento de muita alegria, de compartilhar com os jovens tão atuantes dentro do movimento espírita. Então é um prazer também ter o Eduardo, conseguir que o Eduardo pudesse vir e estar aqui com a gente também nesse trabalho que todos nós comungamos, dentro do movimento espírita brasileiro. E da onde vem esses jovens, de quais casas são? Aqui nós abrimos inscrições para todos os jovens das casas espíritas aqui do Ceará, E esse ano tivemos jovens de Paracuru, de Messejana, de Maracanaú e jovens de diversas casas espíritas aqui dentro da cidade de Fortaleza. Então é um prazer enorme estar recebendo esses jovens aqui, até para fazer essa integração entre eles. Agora na programação da tarde, está tendo a tarde de arte, E alguns jovens estão fazendo peças. Me fala sobre essas peças. A proposta inicial foi que eles trouxessem essas peças voltadas para o nosso tema, que realmente foi sobre a justiça divina e a justiça humana tratada no livro Céu e Inferno. Então pedimos para eles que eles pudessem trazer alguns relatos que tem lá no livro Céu e Inferno e que fosse importante para mostrar para os jovens. Então as peças estão sendo voltadas para o tema, todas com conteúdo dentro do livro Céu e Inferno, e no final a gente pede para que eles tomem um posicionamento a respeito do que diz no livro, a respeito dessa justiça divina que é relatada no livro Céu e Inferno. E agora, de manhã teve um momento que teve lá no pão. E como é que foi? Então, essa atividade a gente trouxe justamente para poder levar um sentido de reflexão sobre condenar ou absolver alguém por alguma atitude que essa pessoa tenha cometido. Então a ideia foi justamente levá-los à reflexão sobre isso dentro do Código Penal brasileiro, mas o papel deles como espíritas nesse movimento.
né? Nesse processo da condenação, da absolução. Então, o objetivo maior foi esse mesmo, de trazer um exemplo de como você se portaria enquanto juiz, enquanto pessoa que está ali para aplicar a lei, para aplicar o seu entendimento da lei para essa situação. De um pai que roubou uma determinada quantidade de pães para alimentar a família. Então foi uma troca muito interessante, porque as opiniões divergiram de que punição deveria ser aplicada. Mas o mais interessante, Paulo pode até falar sobre isso também, foi o final. Foi, Paulo? Foi. Quando a gente, antes de mostrar essa dinâmica, de trazer esse fato, essa história de um pai que rouba alguns pães para alimentar seus filhos, antes eu mostrei o artigo 59 do Código Penal, que trata sobre a aplicação da pena. Então, mesmo mostrando a aplicação da pena como deve ser feita, alguns analisaram, mas outros realmente levaram pelo lado emocional, né, pelo lado do que a doutrina ensina, do que Jesus passou, que uns absolveram porque viram a situação do pai por ter roubado pão para alimentar a família e que ele deveria receber assistência. Então a gente é emocionante porque eu coloquei eles nós colocamos numa posição de juízes, né? E que estavam com a lei para ser imposta, e eles foram pelo lado moral, pelo conhecimento moral, mesmo tendo uma lei ali para ser aplicada. E é justamente isso que ocorre no nosso ordenamento jurídico brasileiro, porque senão nós não teríamos juízes, e sim computadores só aplicando as leis. Então foi isso que a gente quis trazer um pouco para eles. E eu queria saber dos dois. Por que a juventude? Primeiro, o Eduardo, que ele é espírita há 14 anos, né? E desde quando começou a trabalhar com a juventude, o que é esse projeto da Coração Jovem? Bem, eu estou há 14 anos na doutrina espírita, entrei com 12 anos de idade, não pela família, e sim por amigos, né? E esse trabalho, mais especificamente trabalhando com a juventude, vem num momento em que eu não tive a oportunidade de vivenciar isso quando eu entrei na Casa Espírita. Logo quando eu comecei a frequentar o centro, a atividade da evangelização tinha acabado por falta de trabalhadores, algumas demandas da Casa Espírita. Mas eu tive a oportunidade de participar de grupos de estudo e tudo, mas esse momento do contato da relação com a juventude, com o trabalho com a juventude, eu só pude vivenciar em 2007. Mais ou menos, que foi quando eu entrei na Casa de Oração Bezerra de Menezes. E foi lá que eu comecei a desenvolver as atividades com a juventude. Né? O Conexão Jovem Espírita, que é um projeto inicialmente de rádio web, ele cresceu a partir de um congresso espírita do estado da Bahia, organizado pela Federação Espírita lá. E eu e uma amiga, Jéssica Plácido, a gente olhou simplesmente um para a cara do outro, enquanto tinha lá um momento de não existem mídias que tragam conteúdo voltado para o público jovem. Então a gente olhou um para o outro e disse, vamos fazer alguma coisa? E aí a resposta era afirmativa, vamos fazer. Então foi aí que a gente começou a organizar, a estruturar tudo. Inicialmente a equipe era composta por eu, ela e um editor de áudio, Marcos Carvalho. A gente fazia tudo do programa e com o passar do tempo, durante a temporada, outras pessoas, outros trabalhadores de diversas casas espíritas e jovens começaram a se agregar a esse projeto, que já vai caminhando aí para o seu 3º ano, já a todo vapor, né? Vocês podem seguir a gente lá no Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Espírita, e podem começar a olhar o nosso canal no YouTube, que essa é a grande novidade que a gente tem nesse ano. A gente começou a fazer a experimentação de colocar os programas em formato de vídeo. Alguns programas, vão ser 4 agora nesse semestre, já foi um. A gente já gravou o 2º, tem mais 2 aí para lançar.
Então lá no Facebook vocês vão ter todas essas informações e podem acompanhar também no YouTube, que é Conexão Jovem Espírita. E Paulo Alves? Para mim, eu sou espírita desde que eu nasci, né? Então, já nasci em berço espírita. E para mim, a juventude veio, acho que foi a responsabilidade quando chamou. Eu fiquei dentro de casa espírita até mais ou menos 12 anos. E aí dos 12 até os 16 anos, eu me afastei por diversas situações, e nessa situação realmente em que o jovem está, dessa transição da fase adulta e entre a fase infantil e a fase adulta. Então é uma fase bem complicada e onde a influência de amigos convidam para atividades que não vêm a ser condizentes com o que a casa espírita vem mostrar. Então quando eu retornei à casa espírita, eu comecei na evangelização infantil, com crianças de 5 a 6 anos, mas eu sempre tive o desejo de trabalhar com jovens. Então, quando eu fui para o congresso lá de João Pessoa, o encontro de juventudes espíritas lá da Paraíba, então foi aí que eu vi aquele movimento forte, grande, e eu, por que não ter um movimento desse no Ceará? Então foi sempre isso que eu tentei buscar, assim, quando a Tia Márcia me colocou na mocidade. Então eu busquei essa responsabilidade de estar com eles, e como quando eu entrei, foi um período em que tínhamos de jovens, uma média de 7 jovens. Então eu ficava preocupado onde estão esses jovens, né? Que trabalho que eles estão desenvolvendo, o que eles estão fazendo da vida. Então foi o momento que foi chamado realmente a responsabilidade para trabalhar e para buscar esses jovens, né? E o maior desafio é a gente mantê-los dentro da casa, né? Então tem que ser essas atividades produtivas e atividades que eles tenham interesse, né? Assim como é a Conexão Jovem Espírita, assim como a gente tem lá em Campina Grande o Arena Jovem. Então são movimentos que levam os jovens a terem oportunidades dentro da casa, dentro da doutrina espírita, que eles possam se divertir e possam ao mesmo tempo conhecer a doutrina espírita, estudando e aprimorando seus conhecimentos. Então foi isso que me impulsiona e que me leva até hoje a estar dentro desse movimento de juventude espírita aqui dentro do Ceará. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Queria agradecer a participação do Eduardo Bonfim, do Paulo Henrique Borges, e as considerações finais de vocês. Posso ser? Eu queria primeiramente agradecer ao Centro Espírita Francisco de Assis por todo o apoio que está dando ao seminário, a todos aqueles que trabalharam no seminário, e agradecer em especial aos jovens que foram muito ativos e participativos nesse nosso tema. Então a gente queria agradecer a todos que nos ajudam a fazer esse trabalho, né? Agradecer, claro, ao Eduardo por estar aqui com a gente, né? Essa oportunidade, de termos essa oportunidade de ter alguém de outro estado trabalhando e passando alguns temas para a gente. Eu queria agradecer a todos, né? Em nome do Centro Espírita Francisco de Assis, a oportunidade que temos de estar trabalhando com jovens que necessitam muito dessa transmissão de dúvidas, muito desses momentos interativos. Então, é fantástico para todos nós estarmos fazendo esse trabalho. Então, eu queria agradecer também a vocês, todo o apoio que estão cobrindo todo o evento, né? E então é isso. Eu também tenho mais um sentimento de gratidão pela oportunidade que me foi dada, porque para mim é uma oportunidade de estar desenvolvendo essa atividade, de trocando experiências, né? Porque esse é o objetivo maior, trocar experiências dos diferentes estados que a gente tem no Brasil, dos diferentes formatos de atividade e de movimento espírita que a gente tem. Agradecer ao Paulinho em especial e também à Alane, porque foram as pessoas que falaram comigo, que entraram em contato comigo para desenvolver essa atividade. Agradecer
agradecer por toda a recepção, por todo o carinho, por toda a atenção que a diretoria do Cefa, dos trabalhadores, todos eles estiveram comigo e têm comigo, mas agradecer principalmente, como o Paulo falou, aos jovens. Porque se não fossem os jovens, nada significaria para a gente estar fazendo uma atividade. É muito gratificante para mim ver que tem jovens que se interessam por conhecer a doutrina, por entender o que é essa doutrina, o que a doutrina diz, e eles fizeram isso hoje também. Então, assim, a participação foi fundamental, o envolvimento deles em todo o processo foi fundamental, em entender junto com a gente, em construir junto com a gente um entendimento sobre o tema, sobre a mensagem que foi trazida hoje. Então, as minhas considerações finais são muito mais para dizer obrigado ao pessoal do Ceará, muito obrigado aos meus amigos do Cefa e obrigado aos jovens e a todos vocês que estão aqui com a gente. A gente agradece em nome da Casa Espírita, né? Até você, como facilitador, como amigos dos jovens mesmo. E quinto seminário da juventude, chegando ao fim, aguardando sexta. Agora no próximo ano. Sim.